Quando a comissária de bordo olhou para o passageiro da primeira classe e disse apenas: "Bem-vindo a bordo, senhor", ninguém ao redor percebeu o que estava acontecendo de verdade. Ninguém viu a microexpressão que passou pelo rosto dela em menos de um segundo. Ninguém percebeu que as mãos dela, por baixo da pasta de boas-vindas, apertaram levemente o material até as pontas dos dedos ficarem brancas. Ninguém notou que o sorriso não saiu dos lábios para os olhos como deveria. Ninguém, exceto ela e exceto ele. Porque o homem que entrou pela porta da primeira classe, naquele voo para Cartagena, olhou para a esposa com a qual estava casado há 7 anos e sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não porque ela gritou, não porque ela chorou, não porque ela fez qualquer coisa que as pessoas ao redor pudessem notar, mas porque ela não fez nada disso. Ela apenas sorriu, profissional, calmo, impecável. E Miguel Ferreira, que sempre acreditou ser inteligente demais para ser pego, entendeu naquele exato momento que estava preso. Preso dentro de um avião a 36 mil pés de altitude, com a mulher que havia traído, a amante que havia trazido e 7 horas pela frente, sem ter para onde correr. Mas antes de entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender quem eram essas duas pessoas muito antes de aquele avião decolar. Miguel Ferreira tinha 43 anos e cresceu em Cascais, filho de um comerciante que construiu um negócio modesto, com muito esforço e pouca sorte. Desde cedo, Miguel aprendeu 2 coisas com o pai. A primeira era que trabalho duro abre portas. A segunda, e essa ele nunca teria coragem de admitir em voz alta, era que a aparência das coisas importa tanto quanto as coisas em si. O pai tinha uma loja de ferragens na rua direita que funcionava bem, mas nunca funcionava de forma brilhante. O dinheiro entrava, o dinheiro saía, as contas fechavam, mas sempre por pouco. E Miguel cresceu olhando para aquela loja e decidindo, lá pelos 12, 13 anos, que não queria uma vida de por pouco. Queria sobra, queria folga, queria o tipo de vida em que você não precisa fazer cálculo antes de pedir a sobremesa. Estudou gestão em Lisboa. Foi bom aluno porque era disciplinado, não porque era apaixonado pelo que estudava. Fez uns contatos certos no estágio certo. Aos 28 anos, entrou como sócio minoritário numa empresa de importação de equipamentos industriais. Aos 34, comprou a parte dos outros 2 sócios e ficou com tudo. A empresa cresceu. Miguel cresceu com ela. E junto com o crescimento veio uma coisa que ele não estava esperando e que tomou conta dele de um jeito que ele nunca quis examinar muito de perto. A necessidade de ser admirado. Não de ser respeitado, não de ser reconhecido pelo trabalho, ser admirado, ser aquele cara que as pessoas olham e pensam, esse aí chegou lá. Beatriz Souza tinha 38 anos quando a história que vou contar aconteceu. Cresceu no Porto, família grande, barulhenta, daquelas em que todo fim de semana tem almoço com tio, primo, avó, e a casa cheira a cozido, e a conversa que se sobrepõe a outra conversa. Era a filha do meio, nem a mais velha com as responsabilidades de primogênita, nem a mais nova com o mimo do caçula. A do meio, a que aprende a ler o ambiente, a que percebe quando alguém precisa de água antes que peçam, a que resolve a discussão antes que vire briga. Essa habilidade de ler pessoas e situações foi o que a levou para a aviação. Não a vaidade do uniforme, que tem quem pense isso. Foi a sensação de entrar num espaço fechado com 100 pessoas desconhecidas e conseguir, ao longo de algumas horas, fazer cada uma delas se sentir vista e segura. Começou nos voos nacionais, Porto, Lisboa, Faro, Funchal. Anos de madrugadas, escalas apertadas, passageiros difíceis, sorrisos que precisam ser mantidos, mesmo quando você dormiu 3 horas. A vida da comissária de bordo tem um lado bonito que aparece nas fotos e um lado exaustivo que não aparece em lugar nenhum.
Beatriz fazia os dois lados com a mesma presença. Ela e Miguel se conheceram numa festa em Lisboa, havia 9 anos. Amigo em comum, apartamento em Príncipe Real, uma daquelas festas de sábado à noite que começa pequena e vai crescendo conforme as horas passam. Beatriz estava com amigas. Miguel estava circulando, daquele jeito que ele tinha de circular, conversando com todo mundo, sendo o centro sem forçar demais. Ela não deu atenção de imediato, e foi exatamente isso que chamou a atenção dele. Miguel estava acostumado com mulheres que correspondiam ao esforço de imediato. Beatriz simplesmente estava na festa sendo ela mesma, sem se importar especialmente com quem ele era. Para ela, ele era mais uma pessoa numa festa barulhenta. Para ele, ela foi a pessoa mais interessante da noite. Foram conversar num canto mais quieto, perto da janela que dava para o jardim lá embaixo. Ficaram 2 horas naquele canto. Ela contou sobre os voos, sobre o funchal de madrugada com o céu todo estrelado, sobre uma família inteira que ela tinha ajudado a passar por uma turbulência sem que as crianças percebessem o quando os adultos estavam com medo. Ele contou sobre a empresa, sobre os planos, sobre onde queria chegar. Saíram da festa juntos, não no sentido precipitado. Saíram e foram caminhar pela Baixa às 2 da manhã porque nenhum dos dois queria que a conversa acabasse. Casaram 2 anos depois. Os primeiros anos foram bons, não perfeitos, porque casamento perfeito não existe fora de Instagram, mas bons, bons de verdade. A casa deles em Belém era pequena, mas tinha aquela energia de lugar habitado com afeto. Beatriz decorou com calma, escolhendo cada coisa. Miguel cozinhava mal, mas tentava nos fins de semana, e as tentativas eram parte da graça. Com o tempo, as coisas foram mudando, não de uma vez. Nada muda de uma vez. Muda aos poucos, em camadas, e você só percebe a extensão da mudança quando olha para trás e compara com onde estava. A empresa de Miguel foi crescendo, e com o crescimento vieram os eventos, os jantares de negócios, os convites para coisas que antes não chegavam. Miguel foi se tornando uma figura no meio empresarial de Lisboa, não do primeiro escalão, mas daquele segundo escalão de quem está a caminho, e todo mundo já sabe disso. E Beatriz? Beatriz continuava nos voos nacionais, continuava chegando em casa tarde, continuava sendo a mesma pessoa que ele tinha conhecido na festa. Só que agora, esse era o problema. Porque Miguel tinha mudado e o espelho que Beatriz representava, aquele reflexo honesto e sem enfeite, foi se tornando incômodo. Ela não fingia admiração quando não sentia. Não achava graça forçada nas histórias que ele contava nos jantares. Não ficava em segundo plano com elegância estudada. Ficava em segundo plano porque genuinamente achava mais interessante a conversa que estava tendo do que a performance que ele estava fazendo. E Miguel foi interpretando isso como falta de interesse, como alguém que não cresceu junto com ele, como alguém que ficou para trás, o que era uma inversão completa da realidade, mas ele não estava disposto a enxergar isso. Inês Carvalho apareceu num evento de negócios em outubro do ano passado. 31 anos, trabalho em relações públicas de uma agência de comunicação grande em Lisboa, o tipo de presença que ocupa o espaço de uma sala sem precisar falar muito. Bonita de um jeito que é intencional, construído, que demanda manutenção constante e sabe disso. Para Miguel, ela representou exatamente o que ele estava procurando sem ter coragem de admitir que procurava. Alguém que o olhava como se ele fosse exatamente tão impressionante quanto ele queria ser. Inês sabia o que estava fazendo. Não era ingênua. Sabia que ele era casado, sabia que ele tinha dinheiro e fez uma escolha calculada. Não a única que faria na vida, mas essa ela fez de olhos abertos. O caso começou discretamente. Mensagens, depois encontros rápidos, depois fins de semana inventados. Miguel
Era cuidadoso da maneira que as pessoas são quando acreditam que estão sendo inteligentes, mas na verdade estão só tendo sorte de não ter sido pegas ainda. Beatriz suspeitava. Não de forma concreta, com provas e certezas. Suspeitava da maneira que o corpo avisa antes que a cabeça aceite. Uma distância diferente, uma qualidade diferente no silêncio. Pequenas inconsistências que ela guardava mentalmente sem querer montar o quebra-cabeça, porque sabia que quando o quebra-cabeça ficasse pronto, ela teria que fazer alguma coisa com ele. Em março daquele ano, Miguel anunciou em jantar que precisaria ir a um congresso empresarial em Cartagena. 4 dias. Networking importante. Contatos que não podia perder. Beatriz ouviu, perguntou quando, anotou mentalmente e não disse mais nada. 3 dias depois, Beatriz foi trabalhar e recebeu a notícia que havia esperado há anos. Promoção para voos internacionais de primeira classe. A coordenadora chamou ela numa sala pequena e disse que o desempenho dela ao longo dos últimos anos, as avaliações, a consistência, a capacidade de lidar com situações difíceis com classe, tudo isso resultava nessa promoção que havia sido discutida na reunião da diretoria na semana anterior. Beatriz agradeceu com aquela calma que era característica dela. Saiu da sala. Foi ao banheiro. Ficou 2 minutos olhando para o espelho. Estava com os olhos marejados, mas não de tristeza. Era o tipo de emoção que não tem nome específico. A emoção de quando você recebe a confirmação de que os anos de esforço em silêncio foram vistos por alguém. Voltou para o corredor. Pegou a escala das próximas semanas e ficou olhando para um nome de rota por um tempo mais longo do que deveria. Lisboa, Cartagena, mesma semana do congresso de Miguel. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois dobrou o papel, colocou no bolso do uniforme e foi trabalhar. Não disse nada para o marido. Não porque estava planejando alguma coisa, porque ainda não sabia o que estava sentindo. A noite anterior ao voo, Miguel fez as malas com aquela eficiência específica de quem está animado com algo que não pode mostrar. Beatriz observou da porta do quarto. Ele dobrou as camisas com um cuidado que raramente tinha nas viagens a trabalho normais. Escolheu o perfume que não era o de todos os dias. Colocou na mala um par de sapatos sociais que ela não lembrava de ter visto antes. Ela olhou para tudo isso e sentiu o quebra-cabeça se montando sozinho. Não disse nada. Ele deu um beijo rápido na testa dela antes de sair. Disse que ligaria assim que chegasse. Ela disse tudo bem. A porta fechou. Beatriz ficou parada no corredor por 1 minuto. Depois foi para o quarto, pegou a mala que estava semi-pronta desde o dia anterior, terminou de arrumar e foi dormir. Na manhã seguinte, acordou às 4h40. Café, uniforme, maquiagem, que precisava ser impecável, porque era o primeiro voo internacional, e ela não estava disposta a chegar naquele avião com nada fora do lugar. Chegou ao aeroporto às 6h15. Passou pelo procedimento de embarque da equipe, recebeu o briefing da rota, conheceu os colegas com quem trabalharia pela primeira vez. Capitão Rodrigo Matos, experiente, tranquilo, um daqueles pilotos que transmitem segurança só pelo jeito de andar. 2 comissárias, a Filipa e a Andréia. E ela, primeira classe, 12 assentos. A Filipa cuidaria da cabine econômica com a Andréia. Beatriz ficaria na primeira. Ela chegou ao avião e conheceu o espaço. Poltronas amplas, madeira clara, aquele nível de silêncio que a primeira classe tem e que parece de outro mundo comparado ao resto do avião. Organizou o material, verificou os itens de bordo, conversou com a equipe de terra e às 8h22 começou o embarque. Os primeiros passageiros entraram. Um casal de idosos, ela com chapéu, ele de bengala, uma executiva de terno cinza que nem levantou os olhos do celular, um homem sozinho com uma mochila que devia custar o que Beatriz ganhava em 2 meses. E então a porta da aeronave voltou a abrir e Miguel entrou. Beatriz o viu antes que ele a visse.
Fração de segundo. O tempo que você tem quando a realidade chega antes que o cérebro consiga processá-la. Ele entrou com a cabeça virada para o lado, dizendo alguma coisa para quem estava atrás dele, e então virou para a frente, e os olhos deles se encontraram. Naquele segundo, Beatriz fez a coisa mais difícil que já fez na vida profissional, que provavelmente foi a coisa mais difícil que fez em qualquer contexto. Manteve o sorriso. Não o sorriso forçado de quem está escondendo alguma coisa. O sorriso profissional, calibrado, genuinamente acolhedor que ela havia passado anos treinando. O sorriso que transmite: você está bem-vindo, você está seguro, você está em boas mãos. Bem-vindo a bordo, senhor, ela disse. A voz não tremeu. Miguel ficou parado por um segundo que pareceu 1 hora. Depois entrou. Atrás dele, Inês Carvalho. Beatriz olhou para ela com a mesma expressão com que olhara para o homem do chapéu e para a executiva do celular. Bem-vinda a bordo. Inês entrou sem perceber nada. Estava animada, com aquela energia de quem está começando uma viagem que esperou, olhando para os assentos, acomodando o casaco. Miguel não se moveu por um momento. Beatriz já estava se virando para o próximo passageiro. Ele foi até o assento. Sentou. Ficou olhando para frente com a expressão de alguém que está tentando calcular algo impossível de calcular. Inês sentou ao lado dele. Que bacana, a primeira classe, né? Nunca tinha andado assim. Ela olhou para ele. Você tá bem? Ficou pálido. Tô bem, ele disse. É o ar-condicionado. Beatriz estava do outro lado da cabine, verificando o compartimento de bagagem de outro passageiro. De costas para os dois. O embarque terminou. As portas fecharam. O avião se moveu em direção à pista. Beatriz foi até a frente da cabine e fez os procedimentos de segurança com aquela precisão que sai automática depois de anos repetindo os mesmos movimentos. Máscara de oxigênio, saídas de emergência, cinto de segurança, colete salva-vidas. Ela não olhou especificamente para o assento de Miguel durante esse tempo todo, mas sabia exatamente onde ele estava. O avião decolou. Lisboa foi ficando pequena pela janela. O Tejo, Belém, as casas todas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Beatriz ficou parada por um segundo, olhando pela janela da frente da cabine, enquanto o avião ganhava altitude. 7 anos. 7 anos de casamento. 1.800 dias, mais ou menos, cada um com café da manhã, boa noite, como foi o seu dia, você quer o que para jantar? 1.800 dias de construção de uma vida que ela acreditava ser compartilhada. E agora ele estava sentado a 6 metros de distância com outra mulher, indo para onde havia dito que ia a trabalho. Beatriz respirou fundo e foi trabalhar, porque era isso que ela fazia. Esse era o lugar onde ela era quem sabia ser melhor. E nenhuma traição do mundo ia tirar isso dela naquele voo. Começou pelo protocolo padrão de boas-vindas da primeira classe. Champanhe ou suco para o início do voo. Foi de assento em assento com o carrinho. Quando chegou ao assento de Miguel, ele estava com os olhos fixos na tela à frente. Inês estava mexendo no celular. Champanhe ou suco? Beatriz perguntou. Miguel olhou para ela. Os olhos dele diziam 10 coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas que ele pudesse colocar em palavras naquele contexto. Suco, ele disse. Champanhe para mim. Inês disse sem levantar os olhos do celular. Depois levantou, olhou para Beatriz. Sorriu com aquela simpatia automática de quem está de bom humor. Obrigada. Às suas ordens. Beatriz disse. Serviu os dois. Seguiu para o próximo assento. Miguel ficou olhando para o copo de suco por um longo tempo sem beber. Inês bebeu o champanhe com satisfação e voltou para o celular. As próximas 2 horas foram assim.
Beatriz trabalhava, verificava os passageiros, atendia pedidos, resolvia uma questão com o passageiro da janela que precisava de um travesseiro extra, conversou por alguns minutos com a senhora idosa do chapéu que estava indo visitar a filha que morava em Cartagena há 3 anos. Tudo isso com a presença constante no canto do campo visual de Miguel no assento 4. Ele tentou dormir, não conseguiu. Ficou com os olhos fechados por um tempo, depois abriu. Pediu água. Beatriz trouxe água. Seus olhos se encontraram de novo por uma fração de segundo e Beatriz foi para o próximo assento sem variar em nada a expressão. Inês cochilou uns 40 minutos. Quando acordou, pediu um lanche e ficou animada com as opções do cardápio. Disse para Miguel que nunca tinha comido tão bem num avião. Ele concordou com aquela voz de piloto automático de quem está respondendo sem estar presente. No meio do voo, Miguel se levantou para ir ao banheiro. Beatriz estava no corredor, verificando algo numa prancheta. Os dois ficaram frente a frente. Por um segundo, sem mais ninguém perto o suficiente para ouvir, ele disse em voz baixa: "Beatriz, eu posso explicar." Ela o olhou com aquela expressão que não era fria nem quente. Era neutra da maneira que só é possível quando você treinou controle emocional por anos ou quando a dor é grande demais para aparecer toda de uma vez. "O banheiro fica ao fundo à esquerda, senhor," ela disse, e voltou para a prancheta. Miguel ficou parado por um segundo. Depois foi ao banheiro. Ficou lá dentro por quase 8 minutos. Beatriz notou, mas não disse nada a ninguém. Quando voltou para o assento, Inês perguntou se estava bem. Ele disse que sim. Ela disse que ele estava quieto. Ele disse que estava cansado. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou olhando pela janela. Miguel ficou olhando para o teto. Faltavam 4 horas de voo. A certa altura, a Filipa veio da cabine econômica para uma pausa e cruzou com Beatriz no corredor da frente. "Tudo bem aqui?" a Filipa perguntou. "Tudo tranquilo," Beatriz disse. A Filipa olhou para ela um segundo a mais do que o normal. "Você tem certeza? Parece um pouco..." "Estou ótima," Beatriz disse. E sorriu. Não o sorriso profissional. Um diferente, mais pequeno, mais real. "É meu primeiro internacional. Quero que fique perfeito." A Filipa sorriu de volta. "Tá ficando. Já ouvi 2 passageiros falando bem de você." Beatriz assentiu. Foi verificar a cabine. 3 horas antes de pousar, o capitão Rodrigo fez o anúncio de altitude e previsão de chegada. Beatriz preparou o serviço de refeições. Cardápio de primeira classe, pratos embalados individualmente, apresentação que precisava ser certa. Foi de assento em assento com os pratos. Quando chegou ao assento de Miguel, colocou o prato à frente dele com a mesma precisão com que havia colocado nos outros 11 assentos. "Bacalhau a lagareiro ou lombo de novilho?" ela perguntou. Miguel a olhou. Havia algo nos olhos dele naquele momento que não era culpa, ainda não era completamente culpa, mas era o começo de culpa. Aquela consciência incipiente de que alguma coisa estava acontecendo que ele não controlava. "Bacalhau," ele disse. Ela serviu, virou para o próximo. Inês pediu o novilho e agradeceu com um sorriso genuíno. As refeições foram servidas. A cabine ficou quieta com o som de talheres e o som abafado do motor lá fora. Beatriz recolheu os pratos quando terminaram. Perguntou se alguém queria café ou chá, serviu 3 cafés e uma camomila para a senhora idosa. Miguel não comeu quase nada. Inês notou. Perguntou. Ele disse que não estava com fome. Ela ofereceu um pedaço do pão dela. Ele recusou. Ela voltou para a refeição sem insistir. 2 horas antes de pousar, Beatriz foi para a frente da cabine e ficou parada por um momento olhando pela janela lateral. Lá embaixo, o mar. O Mediterrâneo dessa altitude parecia uma superfície pintada, azul que não parece real. Ela ficou olhando por um tempo. 7 anos, ele com outra mulher a 6 metros, e ela aqui, firme, uniforme impecável, fazendo o trabalho dela com a mesma presença com que sempre fez. Tinha raiva? Sim,
Tinha. Uma raiva que ficava quieta por enquanto, mas que ela sabia que estava lá, represada, esperando o momento certo para existir. Não o momento do avião. Não com passageiros ao redor. Não na frente dele. A raiva teria o tempo dela. Tinha dor? Também. A dor específica de quando a confirmação de algo que você sentia, mas não queria saber, finalmente, aparece com cara e nome. Mas havia outra coisa também. Uma coisa que ela não esperava sentir naquele dia, naquele voo, naquelas circunstâncias. Alívio. O alívio estranho e culposo de quem para de carregar um peso que não sabia que estava carregando. O avião começou a descida. Beatriz voltou à cabine, fez o protocolo de preparação para pouso, verificou cintos, poltronas na posição correta, mesas recolhidas. Foi de assento em assento. Chegou ao de Miguel. A mesa estava aberta. Ela estendeu a mão para recolher. A mão dele estava em cima da mesa. Por uma fração de segundo, os dedos dela passaram a centímetros dos dele. Mesa, por favor, ela disse. Ele recolheu a mão. Fechou a mesa. Ela passou para o próximo assento. O avião pousou em Cartagena às 14h17. Pouso suave. O capitão Rodrigo era bom nisso. A cabine aplaudiu levemente como as cabines fazem às vezes. Beatriz ficou na porta enquanto os passageiros desembarcavam. O protocolo de sempre, agradecer a viagem, desejar boa estadia, sorriso, postura. A senhora idosa do chapéu parou para agradecer de verdade. Disse que tinha sido um dos voos mais agradáveis que já fez, que Beatriz era uma profissional excepcional. Beatriz agradeceu de verdade também. O homem da mochila cara saiu sem olhar para ninguém. A executiva do terno cinza disse obrigada de passagem. E então chegou a vez de Miguel e Inês. Inês saiu animada, falando sobre o calor que sentia vir de fora, sobre o hotel, sobre os planos para os próximos dias. Passou pela porta com um sorriso geral e desapareceu pelo corredor. Miguel parou na porta. Os dois ficaram se olhando por um segundo. Atrás dele, o corredor do avião estava vazio. Beatriz manteve a postura, mãos juntas na frente, expressão profissional, olhos nele. Beatriz, ele disse em voz baixa, eu preciso que você saiba que... Boa estadia em Cartagena, senhor, ela disse, e virou de costas antes que ele pudesse terminar. Ouviu os passos dele saindo, ouviu o som do corredor ficando silencioso. Depois ouviu seus próprios pulmões se lembrando de respirar. A Filipa apareceu do corredor da cabine econômica. Pousamos bem? Tudo certo aqui? Tudo certo, Beatriz disse. E pela primeira vez naquele dia, a voz saiu com um leve tremor que ela não conseguiu segurar completamente. A Filipa parou. Olhou para ela com aquela atenção de quem percebe. Você quer 5 minutos? Beatriz ficou quieta por um segundo. Depois assentiu uma vez. Fica aqui, a Filipa disse. Eu cuido do restante. Beatriz foi até o banheiro da tripulação. Fechou a porta. Ficou parada na frente do espelho. Não chorou. Não naquele momento. A hora de chorar viria, mas não ali. Só ficou olhando para ela mesma. Pensou nas palavras da coordenadora 3 dias antes. Desempenho, consistência, capacidade de lidar com situações difíceis com classe. 7 anos de casamento e Miguel nunca havia usado nenhuma dessas palavras para falar dela. E uma coordenadora de voo as havia dito numa reunião de 10 minutos. Beatriz olhou para o espelho por mais um momento. Depois lavou as mãos, verificou o uniforme e voltou para o trabalho. Enquanto isso, Miguel Ferreira estava no táxi indo para o hotel com Inês. E pela primeira vez, em muitos anos, não estava conseguindo performar a versão de si mesmo que havia construído com tanto cuidado. Inês falava sobre o que queria fazer nos próximos dias, praias, restaurantes, o mercado que tinha visto numa revista, e ele respondia em monossílabos que ela interpretava como cansaço de viagem. No hotel,
que era bonito do jeito que hotéis de luxo são bonitos, toda a superfície impecável. Inês foi ao banheiro e Miguel ficou sentado na beira da cama, olhando para a mala que ainda não tinha aberto. Tentou ligar para o celular, não para Beatriz. Não sabia o que diria para Beatriz. Ligou para um amigo antigo, o Tiago, que era uma das poucas pessoas que sabia do caso. O Tiago atendeu no terceiro toque. E então chegou bem? Ela estava no avião, Miguel disse. Silêncio. Quem? Beatriz. Era a comissária da primeira classe. Mais silêncio. Miguel. Ela me atendeu o voo inteiro, serviu o jantar, fez os procedimentos de segurança, sorriu para mim como se eu fosse qualquer passageiro. Meu Deus! E agora eu não sei o que vem depois disso, Tiago. Ela não disse nada, não fez nada, só trabalhou. O silêncio dela te assustou mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter feito. Miguel ficou quieto. Sim, ele admitiu. Os 4 dias em Cartagena foram os piores da vida de Miguel, o que, considerando a circunstância, tinha uma ironia específica. O hotel era caro, as praias eram bonitas, o tempo era perfeito. Inês estava animada e presente e fazia tudo certo por qualquer parâmetro de uma viagem romântica. E Miguel estava em outro lugar completamente. Não conseguia parar de pensar em Beatriz, naquele corredor, no sorriso que não chegou aos olhos, mas que não falhou em nenhum momento. Na voz que disse boa estadia em Cartagena, Senhor, como se ele fosse literalmente qualquer outro passageiro. Mandou uma mensagem no primeiro dia, só: Beatriz, preciso falar com você quando voltar. Ela não respondeu. No segundo dia mandou outra. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas precisa saber que estou... Ela não respondeu. No terceiro dia não mandou nada. Ficou esperando que ela mandasse alguma coisa, qualquer coisa, uma raiva, uma cobrança, uma pergunta. Nada. O silêncio de Beatriz foi se tornando uma presença física naqueles 4 dias. Mais real do que o hotel, do que Inês, do que o sol lá fora. Inês percebeu que ele estava distante, mas interpretou como estresse do trabalho. Ele não corrigiu essa interpretação porque não tinha energia para ser honesto com mais uma pessoa. No 4º dia, enquanto Inês estava na spa do hotel, Miguel sentou na varanda do quarto, olhou para o mar e ficou tentando fazer um balanço honesto da situação pela primeira vez. Ele havia construído uma vida boa, uma empresa sólida, uma reputação respeitável, uma casa bonita em Belém. E havia deixado apodrecer o que havia de mais real nessa vida enquanto perseguia a versão dele mesmo que queria ser admirado. Beatriz nunca o havia admirado da maneira que ele queria ser admirado. E esse era o problema que ele havia criado e depois culpado ela por ser. Ela o respeitava, o tratava como igual, o desafiava quando achava que ele estava errado. Não fingia achar graça em coisas que não tinham graça. Era completamente, autenticamente ela mesma. E ele havia trocado isso pela admiração de alguém que o conhecia há 8 meses. Miguel ficou olhando para o mar por um tempo longo. Voltaram a Lisboa na manhã do 5º dia. Miguel chegou em casa às 3 da tarde, de uma quinta-feira. Colocou a chave na porta. Entrou. O apartamento estava arrumado, mas diferente. Levou alguns segundos para entender o que era diferente. As fotos. As fotos que estavam nas paredes e em cima das mesas e na estante da sala. As fotos de casamento, de viagens, de momentos que você fotografa porque quer lembrar. Não estavam mais lá. Não havia marcas nas paredes onde tinham estado. Não havia espaços vazios evidentes, só a ausência que você sente antes de conseguir identificar o que está faltando. Ele foi até o quarto. A roupeiro dela, que ficava do lado direito, estava com todas as portas abertas. Vazia, não completamente. Ficaram alguns casacos e umas caixas no fundo. Mas as roupas, os sapatos, o nécessaire de banheiro que sempre ficava em cima da prateleira, a caixinha de joias que a mãe dela tinha dado no casamento, tudo isso havia sumido.
Miguel ficou parado na frente do roupeiro aberto por um tempo. Em cima da cama havia um envelope. Ele se sentou na beira da cama e abriu. Dentro, 2 documentos. O primeiro era o requerimento de divórcio. Já estava preenchido, assinado por ela, com o nome e contato do advogado que ela havia contratado. O segundo era uma carta, não longa. Beatriz nunca foi de fazer as coisas maiores do que precisavam ser. Miguel, não vou escrever sobre o que vi no avião, porque você já sabe o que vi e eu não tenho interesse em revisitar. Vou escrever sobre outra coisa. Durante 7 anos, eu fui me tornando uma versão menor de mim mesma para caber numa vida que foi crescendo em direção a um lugar onde eu não estava incluída. Não culpo você completamente por isso. Uma parte foi minha, a parte que ficou esperando que você me visse sem me dar ao trabalho de garantir que você me visse. Mas aquela mulher que você conheceu na festa, a que te contou sobre o funchal de madrugada e a família na turbulência, ela ainda existe. Eu esqueci dela por um tempo. O avião de quinta-feira, por mais doloroso que tenha sido, me lembrou dela. Estou indo embora, não porque você me traiu, embora tenha. Estou indo porque finalmente percebi que ficar seria trair a mim mesma. O advogado vai entrar em contato. Não quero briga. Não quero drama, quero uma divisão justa e seguir em frente. Cuida-te. Beatriz Miguel ficou com a carta na mão por um tempo muito longo. Depois, colocou devagar de volta no envelope. Olhou para o roupeiro vazio. Olhou para a cama. Olhou pela janela para Lisboa lá fora. E ficou sentado ali, sozinho no apartamento que de repente era só dele, tentando entender como havia chegado a um ponto onde tinha tudo o que havia querido e havia destruído a única coisa que importava de verdade. Nos meses seguintes, a vida de Miguel foi continuando da maneira que a vida continua, mesmo quando você não está pronto. A empresa continuava funcionando. Os contratos continuavam sendo assinados. As reuniões aconteciam, os eventos aconteciam. As pessoas continuavam o tratando como o empresário respeitável que ele era. O caso com Inês terminou em 6 semanas. Não com briga, não com drama. Só com o reconhecimento silencioso dos dois de que o que havia entre eles era construído sobre uma base que já não existia mais. Inês seguiu a vida dela sem olhar para trás. Era boa nisso. Miguel passou por um processo que ele nunca descreveria para ninguém como o que era o processo de uma pessoa que precisa parar de fugir de si mesma. Começou a sair menos dos eventos que antes frequentava, principalmente para ser visto. Começou a ir mais cedo para casa e a não saber o que fazer quando chegava lá porque a casa estava vazia de um jeito que não era físico. O divórcio foi finalizado em 5 meses, justo como Beatriz havia pedido. O apartamento ficou com ela porque era maior e ela havia contribuído tanto para comprar quanto ele. Ele foi para um apartamento menor em Arroios, que no começo pareceu provisório e foi ficando. Beatriz, nesse mesmo período, estava construindo a segunda versão de si mesma. Os voos internacionais de primeira classe foram virando rotina. Cartagena, Frankfurt, Abu Dhabi, Nova York. Cada rota nova era um espaço diferente, pessoas diferentes, situações que pediam o que ela sabia dar melhor do que qualquer coisa. Presença, competência, aquela capacidade específica de fazer alguém se sentir cuidado sem que pareça esforço. A coordenadora que a havia promovido virou mentora informal. Reuniões periódicas, conversas sobre carreira, sobre onde Beatriz queria chegar. A companhia tinha um programa de formação para chefes de cabine. A coordenadora sugeriu que ela considerasse. Ela considerou. Depois disse que sim. Em outubro, exatamente 1 ano depois do voo para Cartagena, Beatriz Souza foi promovida a chefe de cabine. Gestão de equipe, responsabilidade maior, presença nos briefings com os capitães, voz nas decisões de bordo. A cerimônia foi pequena, numa sala de reuniões da companhia. A mãe dela veio do Porto,
As amigas mais próximas estavam lá. A Filipa, que tinha se tornado amiga de verdade nos meses anteriores, estava na primeira fila. Quando a coordenadora a chamou para receber o novo cartão de identificação com o novo cargo, Beatriz ficou parada por um segundo antes de subir. Pensou na menina do Porto que entrou para a aviação porque sabia ler pessoas e queria cuidar delas. Pensou na mulher que foi se tornando pequena dentro de um casamento que não tinha espaço para ela ser grande. Pensou no avião de Cartagena e no sorriso que manteve por 7 horas seguidas, quando por dentro estava partindo ao meio. Pensou na carta que havia escrito na véspera de deixar o apartamento, sentada na mesa da cozinha às 11 da noite, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que essa é a última coisa que vai dizer e quer que seja verdadeira. Subiu, recebeu o cartão, agradeceu. E quando olhou para a plateia pequena, viu a mãe com os olhos cheios d'água e o sorriso orgulhoso de quem não precisa de palavras. Beatriz sorriu de volta. Daquele jeito que sai dos lábios e chega nos olhos. Daquele jeito que não precisa ser treinado. 6 meses depois disso, num voo de Frankfurt, Beatriz conheceu o Renato Campos durante o jantar de bordo. Ele era médico, voltando de um congresso de cardiologia, 39 anos, o tipo de pessoa que pergunta como você está e fica esperando a resposta de verdade. Conversaram durante o serviço. Ela serviu, foi para outras tarefas, voltou, e a conversa continuou como se não tivesse parado. Quando o voo terminou, ele pediu o contato dela com aquela direteza simples de quem não é o tipo de pessoa que circula em volta do que quer. Ela deu. Não porque precisava de alguém, não porque estava procurando substituir alguma coisa, mas porque havia algo naquela conversa que tinha a qualidade específica das conversas, onde você não está calculando o que dizer, só dizendo. Saíram 3 semanas depois. Um restaurante em Alfama, noite fechada, vinho do Douro. Ficaram 4 horas conversando sobre tudo que não era assunto de primeiro encontro e que de alguma forma se tornou. Beatriz não fingiu ser menor do que era naquela noite. Não escondeu o cargo, não minimizou a trajetória, não escolheu os pedaços de si mesma que seriam mais palatáveis. Foi ela inteira. E o espaço do outro lado foi exatamente do tamanho dela. Miguel soube da promoção de Beatriz por uma ex-colega em comum que mencionou numa conversa casual. Soube do Renato, alguns meses depois, de outra forma, numa daquelas coincidências que Lisboa pequena produz. Não disse nada. Não havia nada a dizer. Só ficou sabendo e ficou com aquela informação por um tempo, sentindo o peso específico de algo que não tem nome exato, mas que todos conhecem. O peso de ver alguém que você não soube valorizar se tornando exatamente a pessoa que você nunca mereceu ter ao seu lado. Porque, às vezes, a pior punição não é perder tudo de uma vez num momento dramático que pelo menos tem a grandeza da sua própria dor. A pior punição é a lentidão. É ver de longe, em pedaços, através de conversas casuais e posts que você não deveria estar olhando. Alguém que você machucou construindo uma vida que é bonita de um jeito que não precisa de você. Miguel aprendeu muita coisa naquele ano, mas a mais importante, a que levou mais tempo para aceitar, foi essa. Beatriz nunca foi previsível, nunca foi sem graça, nunca foi a mulher que não combinava com a vida dele. Ela era a pessoa mais autêntica que ele havia conhecido. E ele havia passado 7 anos confundindo autenticidade com falta de brilho, porque o brilho que ele buscava era o tipo que você coloca para fora para impressionar outras pessoas. O brilho de Beatriz era o outro tipo, o que ilumina para dentro. E esse tipo, quando você finalmente entende o que é, faz todo o resto parecer enfeite de vitrine. Beatriz não pensava nisso. Beatriz estava em Abu Dhabi no dia em que Miguel teve esse pensamento, fazendo o briefing com a equipe antes de um voo de conexão. O capitão Rodrigo estava de volta, aquele que havia pilotado Cartagena.
Eles se cumprimentaram como velhos conhecidos. Chefe de cabine agora, ele disse com aprovação genuína. Era a hora. Era, ela concordou. O avião decolou às 22 horas. Beatriz percorreu a cabine uma última vez antes de a maioria dos passageiros adormecer. Verificou os itens, apagou as luzes onde foi pedido, deixou o corredor suavemente iluminado. Parou por um momento na janela do fundo. Lá fora, o deserto do Oriente Médio, iluminado pela lua. Uma extensão de algo que parece infinito e que de cima parece ainda maior. Beatriz ficou olhando por um tempo. Pensou na menina do Porto que escolheu a aviação porque queria cuidar das pessoas. Ela ainda fazia isso, só que agora sabia que cuidar das pessoas não pode nunca vir no lugar de cuidar de si mesma. Esse foi o aprendizado mais caro e o mais necessário. O avião cortou a noite em direção ao próximo destino. Beatriz voltou ao trabalho. Beatriz manteve o sorriso por 7 horas porque era profissional, porque havia treinado para isso, porque sabia que o avião não era o lugar para dor pessoal. Mas havia outra razão também. Ela manteve o sorriso porque, em algum nível que ela só entenderia depois, aquele voo foi o momento em que ela parou de ser a mulher que engolia as coisas para preservar a paz e se lembrou de quem era antes de começar a fazer isso. Quem na sua vida te faz sentir que você precisa ser menor para caber? Não é sempre traição. Não é sempre um evento dramático num avião, às vezes é sutil. Um comentário que diminui sem parecer que diminui. Uma presença que ocupa tanto espaço que você vai cedendo o seu sem perceber. A pergunta que Beatriz se fez naquele banheiro de avião em Cartagena é a mesma que vale para você hoje. Quem você era antes de começar a ceder espaço? Você ainda lembra dessa pessoa? Porque essa pessoa não foi embora. Ela só está esperando você parar de fingir que ela não existe. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para mais histórias assim. Toda semana uma história sobre pessoas reais enfrentando coisas reais e descobrindo do jeito mais difícil ou do jeito mais inesperado do que são feitas. Porque o melhor de você não some quando alguém deixa de te enxergar. Ele só espera você voltar a se enxergar.